Fala, gente rica, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Sejam muito bem-vindos ao canal. Vídeo de hoje, Azevados e Travessos. Bora falar de Azevedo e Travassos Infraestrutura. Só que a conversa hoje vai ser bem diferente, porque estamos falando de uma alta de 562%. É isso mesmo que você está ouvindo. E essa alta aqui é apenas no curto período de tempo. Desde as mínimas, que foram ali na casa de R$ 1,26, logo após o grupamento das ações, já subiu tudo isso. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: esse foguete não tem ré? Ou as ações ainda podem sofrer uma forte correção? Visto que vimos aí alguns movimentos de alta expressiva seguidos de outros movimentos de queda expressiva, né? Será que a Azevedo e Travassos finalmente virou a chave, doido? O turnaround está finalmente concluído? É isso que você vai entender aqui neste vídeo, tá? Porque uma coisa é inegável, a Azevedo e Travassos deixou de ser aquela empresa que o mercado simplesmente ignorava. Pelo menos é a percepção que se tem agora, tá? A questão agora é a seguinte: o mercado descobriu uma empresa que realmente está se recuperando ou está precificando o futuro que ainda não chegou. E depois de olhar os números do segundo trimestre, eu acho que temos bastante coisa para falar nesse vídeo aqui, tanto dessa questão da alta das ações, quanto também da própria recuperação da companhia. Porque quem acompanha a empresa já viu que ela reportou mais um trimestre de lucro positivo, tá? Mas antes de entrarmos no detalhe do vídeo, eu queria pedir para você que gosta desse tipo de conteúdo, porém ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos assuntos. Deixa aquele like, fazer aquele comentário, top line, hype o vídeo, compartilha para dar aquele incentivo para o canal continuar trazendo conteúdos semanais aqui no YouTube. Sem mais converseiro, bora logo para o que interessa. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não sugere recomendação de investimentos. Trata-se apenas de um conteúdo para te deixar informado. Bom, vamos lá. Começando pelo que ninguém consegue mais ignorar, né? A ação chegou a aproximadamente R$ 1,26 nas mínimas ali desde o último grupamento, né? Se desconsiderássemos o grupamento, naquela ocasião ali, a ação estaria sendo cotada, isso falando de AZEV3, tá? A 6 centavos. E desde essa mínima citada, considerando a cotação atual de R$ 8,34, estamos falando de uma valorização de cerca de 562%. É muita coisa, doido. E justamente por isso, eu acho que a pergunta correta não é se a Azevedo e Travassos subiu demais, e sim seria se os fundamentos da empresa estão melhorando na mesma velocidade que o preço da ação, tá? É justamente para isso que você precisa olhar, porque de repente, né, principalmente falando de Azevedo e Travassos, pode se tratar apenas de mais um movimento especulativo. E para você tirar essa dúvida, você precisa estar sempre acompanhando a empresa, acompanhando sempre os resultados que ela vem divulgando. Aí você até ignora de certa forma a oscilação do papel. Sabendo o que a empresa está fazendo, você investe ou desinveste com mais lucidez, tá? Porque uma ação ela pode subir 500, 600, 1000% e nem assim isso significa necessariamente que a ação ficou cara. Até mesmo porque se você pegar a cotação atual de AZEV3, R$ 8,34, e você desconsiderar o grupamento, estamos falando de uma cotação de 41 centavos. Doido. Então muita calma nessa hora e vamos analisar os números aqui para entender melhor, né, qual a correlação dos fundamentos atuais da companhia, do que a companhia está entregando em termos de números, com toda essa valorização da ação, tá? E é exatamente isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui, doido. Então bora destrinchar esse segundo trimestre aqui para entender o que está acontecendo com a Azevedo e Travassos, tá? No segundo trimestre de 2026, a Azevedo e Travassos apresentou 200,4 milhões de receita bruta, o que representa um crescimento superior a 23% em relação ao trimestre anterior, e ainda melhor, 127,5% quando comparado com o mesmo período do ano anterior, tá? E no semestre a receita bruta chegou a aproximadamente
362 milhões de reais, ou seja, existe um crescimento operacional acontecendo sim na companhia. E não estamos falando apenas de faturamento, tá? A companhia apresentou 25,1 milhões de lucro bruto no segundo trimestre. No primeiro trimestre foram 52,3 milhões de lucro bruto. E existe outro detalhe importante: a margem bruta da companhia ficou em 13,7% no segundo trimestre, enquanto a margem bruta do semestre ficou na casa dos 16%. Então nós temos uma empresa aumentando receitas e ao mesmo tempo conseguindo gerar resultado bruto. Isso é muito diferente de simplesmente aumentar faturamento queimando dinheiro. Não é isso que a gente está vendo na Azevedo e Travassos, tá? A companhia, ela fez um movimento muito interessante, né? Gabriel Freire, esse cara é de se tirar o chapéu. Por quê? Ele pegou uma empresa praticamente falida e ele conseguiu evitar uma recuperação judicial. Ele não colocou a empresa apenas no novo caminho, como ele transformou totalmente a companhia. A companhia agora tem um conglomerado de ativos dentro do seu portfólio interessantíssimos, tá? Ela não está mais apenas refém ao setor de infraestrutura. Ela agora tem diversas fontes de receita, tá? Indo um pouco mais a fundo nesse resultado aqui, a gente vê melhora operacional na veia acontecendo de fato, tá? No segundo trimestre, a companhia reporta 11,4 milhões de EBIT e no semestre ela supera 25 milhões de EBIT. A própria companhia, ela coloca esse movimento como uma consolidação de recuperação operacional. E ela também destaca alguns fatores que podem ajudar essa recuperação a continuar, tá? Ou seja, maior diluição de despesas administrativas com crescimento de receita, disciplina de custos, ganho de produtividade e maturidade da carteira de contratos. Ou seja, quanto maior for a escala, existe potencial para a empresa transformar uma parcela maior da receita em resultado operacional. E isso é exatamente o que queremos ver na Azevedo e Travassos, né? Uma empresa que está passando por um turnaround, entregando esses resultados aqui, é tudo que um investidor quer ver na companhia, tá? Agora a gente chega, doido, nesse resultado aqui a um ponto ainda mais importante, a lucratividade. Isso aqui já começa a justificar, né, ainda mais a performance das ações. E o interessante, não sei se vocês perceberam, que a ação ordinária ela está performando muito melhor do que a ação preferencial, tá? Isso é um grande indício que tem muita gente importante, ou que pode ter gente importante fazendo esses movimentos, porque quando falamos de ação preferencial, estamos falando de ação que qualquer pessoa ela compra porque ela tem preferência ali na distribuição dos dividendos. Mas quando estamos falando de ação ordinária, a maioria das pessoas que compram essas ações está mais focado ali em poder ter o direito a voto. Por isso que a maioria, né, das instituições, elas preferem ações ordinárias, tá? Falando de lucro líquido, a companhia ela reportou nesse trimestre 1,3 milhões de reais de lucro líquido. Já é o segundo trimestre de lucro líquido positivo, tá? Isso representa um crescimento de 38,7% em relação ao primeiro trimestre e que chegou no semestre a 2,3 milhões de reais o lucro líquido da companhia. Só que aqui vale uma ressalva, tá? Eu não acho que seja a hora de olhar para esse lucro líquido da companhia e falar o seguinte: pronto, a empresa está completamente recuperada, agora é só investir que a ação vai decolar. Calma, o lucro ainda é muito pequeno, tá? É ainda muito irrelevante para o potencial que a empresa tem, né, e para a perspectiva, né, de qualquer investidor, tá? E é justamente um dos motivos que eu acredito que o turnaround da companhia ele pode estar no final, mas ainda pode não estar também 100% concluído, tá? Vale frisar algo importante aqui nesse resultado das Azevedo e Travassos, que é o pipeline e o backlog. Eles continuam altos, tá? Porém, parte desse backlog, ele ainda está em fase de maturidade. Ou seja, muitos dos contratos ainda estão apenas na fase inicial, naquela fase de mobilização. E vocês se lembram que
eu falei que não gosto tanto assim da questão dos contratos de infraestrutura, porque são contratos que carecem de um investimento inicial pesado, né, para mobilizar tudo, e a geração de receita em cima desses contratos, ela é um pouco lenta, tá? Porém, quando esses contratos eles são bem administrados, eles conseguem sim gerar lucros. Só que quando você olha para o pipeline e o backlog das Azevedo Travassos, você nota que a Reptus que vem carregando tudo isso daí, tá? Outros contratos, alguns deles têm parte relevante sim dentro do portfólio da companhia, mas a Reptus que vem carregando tudo isso daí. A gente está falando ainda muito pouco de contratos de concessão de saneamento, ainda estamos falando muito pouco de contratos de concessão rodoviários, então você precisa ter muita atenção com relação a isso, tá? Porque quando a gente fala de saneamento, a Viva Ambiental representa uma fatia muito pequena. E quando a gente fala de concessões rodoviárias, a Rota Mogiana também representa uma fatia pequena. E ainda assim, a empresa detém apenas 50%, né, do contrato todo lá da Rota Mogiana, tá? O core business da companhia ainda segue sendo infraestrutura e óleo e gás, tá? E quando a gente fala de óleo e gás, quando eu lembro que a Azevedo Travassos ela pegou a Reptus praticamente falida, e hoje praticamente é a Reptus que vem carregando a Azevedo Travassos, né, com os contratos aí, principalmente com a Petrobras. Então, falando de toda essa alta das ações da Azevedo Travassos, o que a gente pensa? O mercado pode sim já ter despertado olhares para a Azevedo Travassos, né, e ele pode já estar precificando boa perspectiva para a ação, tá? O que pode significar o seguinte: se acontecer algo de errado no meio do caminho aqui, pode sim vir uma correção, tá? Porém, pode significar o seguinte também: se tudo que a empresa vem executando, ela continuar entregando da mesma forma ou até melhor, essa ação ela pode sim continuar subindo ainda mais. Porém, você não pode se apegar a isso. Acho que todos que investiram na Azevedo Travassos até agora, ou principalmente os que investiram lá atrás, obviamente essa alta toda, para muitas pessoas não representa absolutamente nada, né? Porque se a gente desconsiderar o grupamento, como eu falei, muita gente se posicionou até acima dos R$2 nessas ações, né? E considerando um grupamento, falando de uma cotação de R$2, imagina aí, né, quanto precisaria subir essa ação para muitas pessoas conseguir ficar apenas no 0 a 0. Então, essa alta toda expressiva, ela está sendo interessante sim, mas para quem teve coragem de comprar a ação ali logo após o grupamento ou até antes disso ali, tá? Quando as ações estavam ali naquelas desgrameiras dos 10 centavos, 15 centavos. Para quem comprou há 2, 3 anos atrás, essa alta não representa muita coisa. Mas para quem está olhando agora, ou para quem vendeu até no prejuízo, está pensando o seguinte: doido, agora vai continuar subindo, perdi o bonde. Ou será se a ação ainda vai sofrer uma correção e existe um preço X para a gente começar a montar posição novamente? Você precisa estar acompanhando a empresa, doutor. Você não pode entrar ou sair de um ativo baseado na movimentação, na flutuação do preço da ação. Você olha para o preço da ação na hora que você, obviamente, quer decidir entrar ou sair, mas a decisão de entrar e sair, você precisa tomar ela com base no que a empresa está entregando, tá? Não exclusivamente olhando para a flutuação ali no home broker do papel e ver a ação subindo. Pensa que perdeu o bonde, se eu tivesse entrado antes, eu teria ganhado uma quirela, aí você compra agora, a ação sofre uma correção, o que acontece com você? Vai vendendo prejuízo de novo. Ou seja, você vai estar sempre pagando para alguém sair do papel. E não é assim que se investe, tá? Você precisa investir acompanhando a companhia, tomar as suas decisões com base nisso, tá? Eu saí do papel lá na confusão lá, que teve lá com os escândalos lá dos caras envolvidos, com o PCC, um monte de coisa, saí de lá, não investi mais nessa ação aqui, porém sigo acompanhando a empresa, tenho apenas a Azevedo Travassos Energia, tá? Sigo acompanhando as duas, mas na infraestrutura eu não aportei mais, porque eu acho que tem investimentos mais interessantes no momento para eu colocar a minha grana do que a Azevedo Travassos Infraestrutura, tá? Beleza? Mas muito cuidado ao tomar decisão nessa euforia, porque o risco de você comprar topo,
ele é muito alto, doido. A correção ela pode chegar sim, mas pode não chegar. Por isso que você precisa tomar a decisão de investir ou desinvestir com base no que você está enxergando que a empresa está entregando ou não, tá? Aí você investe ou desinveste de maneira tranquila. Você investe ou desinveste sem se preocupar se o papel vai subir ou cair. Isso será apenas consequência, beleza? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, até o próximo, fui.